5, 4, 3. Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o seu podcast sobre mercado imobiliário e sobre leilão de imóveis. Hoje eu tenho um convidado aqui, de verdade, que eu tô ansioso para entrevistar, tô nervoso aqui hoje, uma das, assim, sem brincadeira, um dos maiores leiloeiros do país, tem uma bagagem incrível, e hoje ele tá ensinar vocês várias coisas importantes para você investidor, para você que está aprendendo mais sobre esse mercado. Eu tô aqui com o Sato, responsável pela Sato Leilões. Seja muito bem-vindo, meu querido. Vitor, eu que agradeço o convite. Quero te dizer que quem está ansioso e nervoso sou eu, porque para mim você é uma das maiores referências hoje do mercado imobiliário de imóveis oriundos de leilão. Então saiba que você tem a minha admiração, meu respeito, por isso eu aceitei o seu convite de estar aqui junto de você hoje para falarmos de um assunto que é a nossa paixão, que é o leilão. Então vamos em frente aí que vai ser extraordinário, não percam. Maravilha, a resenha vai ser boa e agora jogou a responsabilidade para mim, tá vendo? Esse pessoal é esperto, joga assim e aí o cara tem que se virar depois. Vamos começar a nossa prosa? Eu quero você me conta um pouquinho quem é o Sato, como começou o Sato nos leilões, me fala um pouco da Sato também. Conta um pouco a sua história, a sua trajetória até aqui, como você chegou e o que hoje você faz e o que a Sato representa no mercado. Vitor, eu posso te dizer que a Sato hoje ela é quase a realização de um sonho. Ainda não é, porque ainda nós temos alguns objetivos a serem traçados e objetivados. Mas a minha história como leiloeiro se iniciou com 12 anos de idade. Meu pai tinha um atacado de tecido em São Caetano do Sul. Eu nasci em São Caetano do Sul, uma das cidades do ABC, inclusive uma das melhores cidades do Brasil para se viver, uma cidade extraordinária. E hoje é uma das 12 ou 13 cidades que tem tarifa zero em ônibus também, inclusive. Então, é uma cidade maravilhosa. Sou apaixonado por São Caetano do Sul, como eu sou apaixonado por leilão. Então, nasci em São Caetano do Sul e com 12 anos de idade, eu iniciei os meus trabalhos junto do meu pai. Meu pai tinha um atacado de tecido e nessa época ele me colocou no escritório dele para atender telefone, para varrer o chão, para carregar peças de tecido. Então eu era um tipo de faz-tudo dentro dessa estrutura que ele tinha lá na cidade de São Caetano do Sul. E aí eu fui crescendo, fui evoluindo. Com 16 anos, ele chegou e me colocou o maior desafio da minha vida, que era se tornar vendedor de tecidos. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu trabalhava na parte interna da empresa. Eu comecei a trabalhar na parte interna da empresa e a partir daí veio esse grande desafio de se tornar vendedor de tecidos. Falei, cara, como que eu vou fazer? Só que nesse período que eu estava na parte interna da empresa, o meu pai me levava em algumas visitas que ele fazia. Então eu fui aprendendo mais ou menos os traquejos de um vendedor, como que se fazia para oferecer o produto, aquela situação de você abordar o cliente. Então tudo isso daí eu aprendi graças ao meu pai. Muita experiência, assim, na prática, né? Porque ser vendedor, aprender a vender, eu acho que é uma das habilidades mais difíceis, embora uma das mais essenciais da vida do ser humano, né? Saber vender, saber se vender, e você aprendeu isso na prática, na marra e logo cedo, né? Na veia, logo cedo. Então, com 16 anos, eu comecei sendo vendedor dessa estrutura. Então, eu montava a minha mala de amostras, eu lembro até hoje, colocava todas as amostras na mala, separava a tabela de preços. Meu pai me dava um feedback de como negociar com determinados clientes que eu ia visitar naqueles dias. E meu foco principal era sempre a região da 25 de março, porque na época tinha muitas lojas de tecido. Hoje essas lojas já migraram da 25 de março, foram para outros endereços. A 25 de março hoje se tornou um reduto de chineses que vendem todos os tipos de produtos. Também teve uma renovação na própria 25 de março. Eu era vendedor exclusivo da 25 de março, Bom Retiro e Brás. E nesse período eu me relacionei com muitos judeus que tinham lojas de tecido nessas regiões e com muitos árabes, né? Então eu conhecia um pouquinho da cultura árabe e um pouquinho da cultura dos judeus. E foi muito interessante para mim porque são culturas riquíssimas e tanto o judeu quanto o árabe, ele tem um tino comercial na veia, né? É forte, né? É fortíssimo. Então eu encontrava uma barreira, eu já pegava cliente que era dificílimo de negociar. O cara é cascudo, Cascudo, porque sempre que eu chegava na loja do cara e oferecia o produto, meu produto estava caro. E eu falava, pô, como que eu vou convencer essa pessoa agora
a comprar o meu produto, né? Então, eu tinha uma margem que eu poderia estabelecer, que meu pai já tinha me falado, eu tentava negociar alguma coisa no prazo, eu tentava encurtar o prazo, esse judeu e esse árabe, ele procurava esticar mais o prazo, então era uma venda muito técnica, uma venda difícil. Então, foi um período que eu aprendi muito na minha vida a negociar com essas pessoas, e foi uma escola que eu trouxe depois para os outros negócios que eu fui criando no decorrer da minha vida. Aí, com 18 anos de idade, eu sempre tive uma paixão por carros. E aí, o que eu fiz? Tinha um amigo meu, que era lá de São Caetano, ele era funcionário da Volkswagen. Uhum. E aí, nesse período, nós começamos a comprar os boletos de veículos que a Volkswagen disponibilizava para os funcionários. A Volkswagen, ela disponibilizava alguns carros para os funcionários comprarem. E aí, alguns funcionários não queriam ficar com aqueles carros. E aí, a partir daí, surgiu esse outro negócio, que o meu amigo ele se tornou captador de veículos dentro da Volkswagen e eu me tornei o vendedor desses veículos fora da Volkswagen. E aí, então, ele captava os modelos de carro e aí eu comecei a visitar as lojas de carro para vender aqueles carros. E aí nós começamos a ter um certo sucesso nisso. Aí começamos a vender carro de funcionário na época. E aí, vendendo os carros de funcionário, depois nós vimos a necessidade de montar uma locadora de carros. Aí nós montamos uma locadora de carros, começamos a alugar os carros e alguns carros que depois voltavam da sobra dessas locações nós tínhamos que vender. E aí que se iniciou a minha história no mercado automotivo. Eu comecei a ser um mascate de venda, de compra e venda de carro. E lá em São Caetano também, Vitor, eu tive uma grande escola também, que foi um grande empresário lá do município, que foi o seu Samuel Klein. Então, nesse período que eu vendia tecido para o seu Samuel e eu vendia tecido para a dona Ana, que era a esposa dele. Uhum. Eles tinham uma loja de decoração na loja 00 em São Caetano. Hoje o meu escritório é de um lado da linha do trem e a loja 00 da Casas Bahia, o Michel agora reassumiu o controle da Casas Bahia, ele fica do outro lado da linha do trem. Então, a minha grande escola também foi o seu Samuel. E aí eu comecei a vender carro e tal, e depois vim me encontrar com o seu Samuel futuramente nas concessionárias dele, que ele tinha algumas concessionárias de carro na região do ABC, Uhum. e aí eu acabei comprando alguns carros dele também posteriormente. E aí, a partir daí, quando eu fui para o lado automobilístico, eu tenho um tio, que é irmão do meu pai, ele era um grande arrematante de sucata, de produtos oriundos de leilão, sucata. E aí ele comprava muitos itens na região norte e nordeste. Ele tinha uma base, mais precisamente, em... Vamos fazer uma pausa, tem um bichinho aqui, pode matar tem o um bichinho aqui que tá me atrapalhando. Mas vamos seguir. E aí tem um tio, que é irmão do meu pai, e ele era um grande arrematante de sucata em Belém do Pará. Uhum. E aí, em determinado momento, ele junto de um sócio, eles fizeram a arrematação de algumas viaturas de polícia em Manaus. E aí eles compraram essas viaturas em Manaus e estavam encontrando dificuldade para vender essas viaturas em Belém, Naquela região. na região norte. E eles encontrando a dificuldade, eles sabiam que eu trabalhava com carro aqui em São Paulo, eles entraram em contato comigo, falaram, né, eles me chamavam de Júnior, né? Porque meu pai é Antônio Salsato, é o Antônio Salsato Júnior. Júnior, você tem cliente para vender essas viaturas aí? Eu falei, vai ser uma operação meio difícil, porque eles arremataram aquelas primeiras Explorers que chegaram no Brasil. Não sei se você lembra, você é muito mais novo que eu, você provavelmente não vai lembrar. Então era um carro muito robusto, era um carro resistente, só que era um carro de difícil reposição de peça. Tá. E aí eles compraram essas viaturas e aí tiveram dificuldade. Arremataram no leilão, né? Arremataram no leilão. Aí levaram para Belém, de Manaus levaram para Belém, não conseguiram vender lá. E aí entraram em contato comigo para fazer a venda dessas viaturas aqui em São Paulo. Aí eu falei, tudo bem, faz o seguinte, vocês compraram 30 carros, me mandam uns 10 pelo menos para a gente tentar fazer a venda aqui. Uhum. E aí esses carros chegando, nós não conseguimos fazer a venda do carro inteiro, porque a peça de reposição era muito cara, esses veículos vieram faltando muitas peças, alguns vieram batidos, então foi meio complicado. E aí eu sugeri na época para eles, isso daí há uns 20 anos atrás, tá? É bom deixar claro isso. Naquela época, ainda era permitido você vender o veículo para oficinas
E para desmanches que não tinham a regularização do Detran, que hoje o Detran exige que para você desmontar um carro você tem que ter a licença do Detran para poder fazer a desmontagem desse carro. Então naquela época não tinha isso, aí nós acabamos vendendo algumas viaturas para algumas oficinas. E esses caras foram Pra reaproveitar a desmontando e peça, foram tá. reaproveitando as peças e tal, e aí foi indo. Foi aí que aí eu vi que tinha um mercado tal, só que aí algumas dessas viaturas nós não conseguimos vender. Uhum. Aí esse sócio do meu tio chegou, ele veio de Belém do Pará para cá, ele me procurou e falou, ó, nós, com essa dificuldade que nós estamos tendo, e ele já tendo a experiência em leilão, falou o seguinte, falou, ó, nós vamos ligar para alguns leiloeiros para eles fazerem o leilão dessas viaturas para nós. E quem vai ligar é você. Falei, tá bom, vou ligar para esses caras. Aí na época eu mapeei os 6 ou 8 maiores leiloeiros daquela época, entrei em contato e falei para eles que eu tinha 8 veículos, sobraram 8 veículos. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 23 anos de idade. Tá. Aí entrei em contato com esses leiloeiros e eles não demonstraram interesse em fazer a venda dessas viaturas através de leilão. Alguns nem me atenderam, na realidade. E depois, incrivelmente, eles acabaram se tornando meus amigos. Né? Mas aí o que aconteceu? Esse sócio do meu tio falou, pô, como esses caras não estão querendo te atender, nós vamos tornar você leiloeiro. Falei, o quê? Eu leiloeiro? Não entendo. Não, pera. Você virou leiloeiro meio que por acaso, então. Por acaso, foi um acidente de percurso. Foi um acidente de percurso eu me tornar leiloeiro. Totalmente assim, não era algo programado, não é que você viu, achou o modelo assim interessante. Não era planejado, nada disso. Foi para dar vazão naquela mercadoria que vocês tinham. Exatamente para dar vazão naquela mercadoria que eles tinham comprado e que estava encontrando dificuldade. E aí eu falei, pô, meu, mas não estava nos meus planos ser leiloeiro, né? Eu tinha outros planos para mim. Aí eles falaram, não, você vai ser o leiloeiro e eu vou te ajudar, porque o cara já era leiloeiro lá no estado do Pará também, já era um senhor de idade. E para resumir a história, demorou 2 anos do momento que eu dei entrada na minha carta de leiloeiro. A junta comercial naquele período, ela dava a licença de leiloeiro, era por número de habitantes na cidade e tal, era um estudo bem diferente. E naquela época também o título de leiloeiro ele era concedido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Industrial do Estado. Era diferente de hoje, que é a junta comercial que faz a fiscalização e tal, e concede o título. E aí eu demorei 2 anos para conseguir meu título de leiloeiro e esses carros guardados comigo. Aí, 2 anos, 2 tudo anos. parado. Hoje, acredito que com 60 dias, qualquer pessoa que tiver interesse em ser leiloeiro consegue tirar a licença. Tá. Eu estou explicando bem detalhadamente assim, Vitor. Não, porque por favor. Muitas pessoas têm o sonho de se tornarem leiloeiros e não sabe por onde começar. Então, hoje, o órgão que faz a fiscalização de leiloeiro é a junta comercial. E se tiver qualquer dúvida, pode me procurar que eu ajudo, de graça, sem interesse nenhum. E também, se procurar um contador que saiba dar a entrada nessa documentação, também vai conseguir tirar a licença de leiloeiro. Essa é uma pergunta que muita gente faz para mim, que é como virar leiloeiro e tal, porque é um decreto da época do Getúlio Vargas, né? Não teve uma atualização. 1932, para ser mais exato. E é uma legislação que, desde então, ficou meio que parada, né? Não sei. Isso. E hoje o pessoal me pergunta assim, pô, quero virar leiloeiro e tal, acho super interessante. E é muito legal você contar essa história, porque você se tornou um dos maiores do país, mas no início foi muito por acaso. Pra dar vazão. Para dar vazão nos produtos que eles tinham me enviado para fazer a venda. Cara, isso é fantástico. E aí, demorou 2 anos e eu naquela ansiedade de sair aquele título de leiloeiro para eu poder vender essas viaturas e tal. Até então, meu objetivo maior era vender aquelas viaturas. Depois eu ia ver o que eu ia fazer. Aí, saiu o meu registro em 2 anos. Saindo o meu registro em 2 anos, eu montei uma pequena estrutura para fazer a venda dessas viaturas. Cara, foi difícil, porque eu não sabia nada de leilão,
Eu não era leiloeiro. Até então eu tinha comprado alguns carros através de leilão. Essa era a minha experiência com leilão. Eu tinha ido em algumas estruturas de leilão, conhecia mais ou menos, sabia como que funcionava. E aí eu me tornei leiloeiro para fazer a venda daquelas viaturas. E aí esse amigo do meu tio, que o nome dele é Dorival Gomes Pinheiro, ele é um dos maiores leiloeiros da região norte do Brasil hoje, ele trabalha lá no estado do Pará. Ele vai assistir esse podcast, então eu quero mandar um abraço para ele, tá, Vitor? Maravilha. É um cara extraordinário, um cara espetacular. E aí nós começamos a estratégia para vender essas viaturas. Rapaz, nós sofremos. Naquela época, o leilão ele era totalmente analógico. E o meio de divulgação de leilão, eu sou leiloeiro há 22 anos, você tinha que fazer anúncio do que você tinha para fazer o leilão em jornais de grande circulação. Naquela época, Caro. assim, caríssimo, caríssimo, e com uma abrangência grande para aquela época, mas muito pequena para os dias de hoje, né? Você fazia um anúncio grande, né? Você gastava muito dinheiro, você anunciava teoricamente para muita gente, mas muito público também desqualificado, né? Porque o pessoal não tá interessado. Muito poucas pessoas conheciam o leilão. E quem conhecia o leilão era daquela maneira arcaica, daquela maneira analógica, não era digital. Então, naquela época, nós tínhamos 2 grandes jornais a nível Brasil que faziam esses anúncios, que era o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. Ainda hoje são parceiros nossos da Sato Leilões, nós fazemos anúncios periódicos com eles, na parte analógica, mas hoje o nosso foco ele mudou muito para a estratégia digital. Nós temos hoje parceiros que nos ajudam a impulsionar os produtos que vão ser vendidos. E aí, voltando para aquela época, nós começamos a fazer anúncio dessas viaturas no estado de São Paulo e na Folha, e aí no primeiro leilão nós conseguimos vender, eu acho que eu tinha 8 na época, eu vendi 6, ficaram 2. Aí essas 2 que ficaram, nós persistimos e fizemos um outro leilão, reagendamos um outro leilão. Nesse outro leilão vendemos. E eles ainda estavam com as viaturas travadas lá que eles não tinham conseguido vender. Aí eles foram me mandando de 10 em 10. Porque eram de 10? Nossa, então tinha muita coisa travada. Eles tinham 40 ou 50 carros, se eu não me engano, na época. E aí eles foram me mandando. E aí a gente foi conseguindo escoar através do leilão. Aí conseguimos vender essas viaturas através do leilão. Essas viaturas sendo vendidas através do leilão, eu não tinha mais produto para vender. E aí, o que eu ia fazer Acabou. para manter minha estrutura? O Sato, que não era leiloeiro, virou leiloeiro por acaso, fez as vendas. E agora? Qual que era o próximo passo? O que você ia vender? Aí eu não tinha know-how nenhum de leilão. E isso eu e minhas 2 irmãs me apoiando, me ajudando nessa venda e tal. A Juliana, que é leiloeira, a Juliana Sato, leiloeira, que inclusive é sua fã. Ela sempre fala de você para mim. Você viu o que o Vitor postou hoje? Você viu o que o Vitor falou hoje? Falei, eu vi, eu também tô acompanhando. Pô, que legal. Ela é sua fã, quero te apresentar ela pessoalmente. Semana que vem você tem Vamos tomar um cafezinho. uma visita lá na Sato, eu vou te apresentar ela pessoalmente. E a Tatiana, que é a mais nova, também leiloeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa Tatiana é aquela... Ela tem Isa no nome? É a Isa Leilões, a Tatiana Isa. Pô, sei, já falei com ela. Ela me acompanha há muito tempo já. Te acompanha há muito tempo. É verdade. Tatiana é do portal Isa Leilões, ela vende hoje muitos eletrônicos, vende alguns imóveis também no site dela. Só que ela está dentro da estrutura da Sato também, é parceira. Tatiana hoje cuida de toda a operação comercial da Sato Leilões e a Juliana cuida da parte financeira e da parte estrutural, administrativa e licitações. Então, cada uma cuida de um ponto e eu sou extremamente comercial. Hoje eu que faço a parte comercial da empresa. E aí, voltando, vendemos as viaturas e eu me vi sem nada para vender depois. Falei, pô, eu já tinha alugado uma sala. Nessa época, a Juliana trabalhava em uma construtora e a Tatiana trabalhava no Banco Itaú, só que ela me dava suporte na estrutura de leilão. Aí, o que nós vamos fazer? Aí falei, nós precisamos ir para o mercado. Eu já tinha locadora de carro, eu já tinha meu negócio de carro rodando, bonito e tal. Então, o leilão era um outro investimento que a gente estava fazendo, né? Aí, o que eu fiz? Tinha um pessoal que trabalhava para um leiloeiro muito grande na época. Eu não vou falar nomes aqui para não ser deselegante. E aí, esse leiloeiro grande da época, ele estava meio que desmontando a estrutura dele. Tá. E aí, o pessoal que trabalhava com ele viu que eu estava começando a aparecer no mercado. Eu vinha como uma terceira via naquela época. E aí eles me procuraram.
Aí o chefe administrativo dessa estrutura me procurou. Ele estava com toda a equipe do cara na mão para poder migrar para um outro lugar. Uhum. E aí esse cara me procurou, ele me fez uma proposta, e aí eu me vi meio que obrigado em contratar essa pessoa para poder ter o know-how, na verdade, da estrutura de leilão, para poder seguir. E aí eu contratei essa equipe inteira desse leiloeiro, eram na época 12 pessoas. Nossa, então do Sato que não tinha o que vender para o Sato 12 pessoas já 12 pessoas já para pagar, para ter conta, para se virar e pagar esse. Você vê o que é o empreendedorismo, né? O pessoal fala muito de empreendedorismo, mas o empreendedorismo ele sempre teve na veia do brasileiro. Sim. E aí me vi obrigado a contratar essa equipe de leilão, e aí sim, aí eu tinha toda uma parte comercial para poder vender a Sato Leilões no mercado. E aí eu lembro que o primeiro leilão que nós fechamos com essa equipe foi um leilão de Ciretran. Naquela época, a Ciretran era coordenada pela polícia do estado de São Paulo. Uhum. E aí quem fazia a contratação eram as delegacias que faziam as apreensões dos carros que rodavam na cidade, que aí não pagavam... Que era, Tava devendo IPVA, alguma coisa assim? Isso, tal. E aí os carros eram apreendidos. E aí nós começamos a visitar essas delegacias. E o meu primeiro leilão que nós fechamos foi na cidade de Jandira. Quem me deu esse leilão para fazer foi o doutor Aloísio Ribeiro de Mendonça Neto. Se tornou um grande amigo. Eu lembro até hoje a conversa que eu tive com ele na mesa. Eu não tinha feito leilão nenhum, só tinha feito esse leilão das viaturas, que era um leilão particular, e eu já estava partindo para fazer um leilão do Estado. Uma delegacia estava confiando em colocar na Sato Leilões os carros para serem vendidos através de leilão. Cara, é um salto gigantesco, né? É um salto Demorou gigantesco. uns 3 meses para a gente conseguir esse primeiro cliente. Uhum. Victor. E aí eu com a corda no pescoço, eu precisava de grana para pagar essa equipe, eu precisava faturar e fazer o negócio acontecer. Eu lembro até hoje, esse delegado sentou na mesa comigo, ele olhou para mim e ele falou, olha lá em japonês o que você vai fazer com meus carros, hein? Eu te mato, hein? Eu falei, o quê? Eu tenho que dar meu sangue e fazer esse negócio rodar. Aí nós fizemos esse primeiro leilão em Jandira, eu lembro até hoje, foi a minha família inteira assistir, a gente estava conversando agora nos bastidores, né? Uhum. O seu pai acompanha muito o seu trabalho, meu pai também acompanhou muito o meu trabalho no período que ele pôde acompanhar. Uhum. Minha mãe, minhas irmãs, amigos foram assistir esse leilão. E era um leilão analógico. Você também não tinha internet para divulgar. Eu estou frisando isso porque nós vamos chegar... Agora que o mundo tá bonito, isso, de verdade. Agora né? que o mundo tá bonito de verdade. Agora que nós temos o Vitor para falar de leilão de imóveis. Agora que nós temos outros parceiros para falar de leilão de carros. Mas o mundo não era esse mundo maravilhoso que nós vivemos hoje. Né, Felipe? O Felipe tá lá, ele tá concordando. Ele fala que o pai dele também era comprador de carro. Era no jornalzinho. Aqui tem até um leiloeiro bem grande que tem um pátio aqui, né? Então, Que é o Sodré Santoro. Que é o Sodré Santoro. E tem acho que são as meninas dele que estão à frente da operação Isso, hoje, duas né? filhas. E a gente viu, assim, durante a infância, né, que o pessoal aqui da região, como o local do pátio tá na região, a gente ouvia, crescendo no colégio, o pessoal falando, não, porque o meu pai, porque não sei quem, foi lá e comprou o carro. Ó, o quê? Anos 2000 e pouquinho, a gente ouvindo falar dessa história, porque tinha um pátio e tal, e a gente foi meio que, querendo ou não, pelo fato de ter a estrutura física aqui, ter que passar obrigatoriamente em frente, sempre a gente começou a entender a existência disso, porque, de fato, naquela época, e não só naquela época, vamos colocar isso, menos de 10 anos, menos de 10. Vamos colocar ali, sei lá, 2014, 15, ainda não era um negócio mais divulgado, não era uma coisa tão... Não. O leilão ainda era híbrido, ele era bem analógico. Podemos se dizer, né, que nessa época de 2014, o leilão ele era 70%, 80% analógico e 20% digital. Uhum. O que obrigou o leilão se tornar 100% digital foi a pandemia. Agora, recente. Que tornou o leiloeiro o leilão um processo 100% digital. Mas aí, voltando lá atrás, aí fechei o primeiro leilão com a cidade de Jandira e fizemos o leilão. O leilão 100% presencial. Como que era feito um leilão de carro e de Ciretran naquela época? Você levava um guincho para o pátio, no pátio dos carros mesmo. Então, no dia, você já aproveitava o público que ia fazer a visitação daqueles bens,
certo? Então o cara já ia de manhã para fazer a visitação e aí nós marcávamos o leilão à tarde. Uhum. E aí nós começamos o leilão presencial, eu explodindo de nervoso, né, cara? Foi o meu primeiro leilão. E aí, no final, o pessoal veio me falar que foi um sucesso, porque eu consegui levar o leilão numa boa. As pessoas que estavam lá comigo colaboraram muito para o bom andamento do leilão. Então foi um leilão, o leilão foi um sucesso. Maravilha. Vendemos todos os lotes, a divulgação extraordinária, com o pessoal da cidade ajudando também. E aí fizemos nosso primeiro leilão. Deslanchou. Aí fizemos nosso primeiro leilão, fui sentar com o doutor Aloysio para agradecer ele por ele ter confiado e pelo leilão ter sido um sucesso. Ele também estava feliz da vida, porque embora ele já tinha uma vasta carreira na Polícia Civil, ele também nunca tinha feito um leilão. Então era o primeiro leilão dele e o primeiro leilão da Sato. O primeiro leilão dele foi um sucesso, o primeiro leilão da Sato foi um sucesso. Aí o que o doutor Aloysio fez? Ele me ajudou. Ele começou a me levar para os delegados vizinhos lá da cidade de Jandira. Me levou em Itapevi, me levou em Cotia, me levou em Carapicuíba, me levou em Osasco. E aí nós começamos a fazer todo o leilão de todas aquelas cidades daquelas regiões. Uhum. E aí que começa a história da Sato Leilões. Começou a alavancar. Começou a alavancar com o leilão de carro, pelo um sucesso que nós tivemos no primeiro. Também, se não tivesse tido sucesso naquele primeiro, era o tiro na cabeça, tinha morrido. Uhum. E aí, graças a Deus, Deus nos abençoou. E aí foi um sucesso aquele primeiro leilão. E aí nós começamos na história dos leilões. E a coisa firmou. Firmou. E E aí eu hoje- consegui estabelecer a equipe, consegui trocar, crescer de escritório, a equipe foi crescendo e hoje a Sato Leilões é do tamanho que é. A Sato é gigante. Eu acho que todo mundo que acompanha minimamente o mercado dos leilões, minimamente já ouviu falar da Sato. É uma coisa impressionante. O que vocês têm de penetração nesse mercado, assim, a galera. A Sato, ela tá na boca das pessoas, sabe? Ela tá na boca das pessoas. E é uma coisa surpreendente agora, eu não sabia dessa parte da sua história, que você começou por acaso, totalmente por acaso. E é impressionante ver o que vocês construíram hoje, porque a Sato, assim, não é porque você tá aqui na frente não, tá? É porque é uma estrutura de site, é uma organização que não existe no mercado, assim, é uma coisa... Não que não existe, mas ela é mais pontual. É quem trabalha bem. E a Sato tem isso, assim, uma coisa muito firme. Eu sinto, só de olhar, assim, o site, você vê que é diferente. Só de bater o olho numa primeira olhada, o público vê que é diferente. E aí você começou com carro, aí depois você começou a crescer, desenvolver. Isso. E aí a nossa história no mercado imobiliário. Como é que começou? se inicia? A Juliana, que é minha irmã leiloeira, ela foi se especializando na parte de licitações. E aí, mais precisamente no ano de 1999 e 2000, a Caixa lançou o edital de contratação de leiloeiro para contratar o leiloeiro para fazer o leilão, porque a lei 9.514 de 97, ela obriga o imóvel a passar por leilão. Uhum. Correto? Correto. Você, como um bom Perfeito, advogado, sabe disso. E aí ela obrigando, a lei 9.514, obrigando o imóvel a passar por leilão, se abriu mais um mercado para o leiloeiro. O leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial. Aí, no ano de 1999 ou 2000, saiu a primeira licitação de contratação de leiloeiro pela Caixa Econômica Federal. Eu lembro até hoje, naquele ano, era eu, a Marilene Borges, leiloeira, o Frazão, leiloeiro, o Fidalgo, e tinha mais um leiloeiro que eu não me recordo agora. Nós 5 participamos dessa licitação e nós entramos. Naquela época, nesse período, eu já tinha feito alguns leilões de imóveis, mas leilões particulares, que me deram a capacitação técnica para participar dessa licitação e aí sim ser um dos 5 leiloeiros oficiais da Caixa para fazer a venda desses imóveis. Então, a primeira vez que a Caixa liberou, por conta da lei de alienação fiduciária, 9.514/97, os primeiros leilões da Caixa, vocês estavam dentro. A gente estava dentro. Então, posso te dizer que nós somos os precursores do leilão de imóveis da Caixa no Brasil. Essa estrutura se iniciou no ano de 2000, a lei é de 1997. Nesses 3 anos, a consolidação dos imóveis, a Caixa não tinha feito o leilão desses imóveis. Uhum. E a partir daí, dessa contratação, dessa licitação, foi que se originou os primeiros leilões de alienação fiduciária no Brasil. E nós Fantástico. fomos um dos 5 leiloeiros
a fazer isso. E isso Nossa. daí eu te falo e eu comprovo com a licitação e com a nossa contratação. Nossa, Eu fantástico. não estou simplesmente falando, eu consigo te comprovar isso. Eu te trago a licitação em uma possível outra situação que nós tivermos juntos para discutir aquela contratação do ano 2000. Cara, Foi algo interessantíssimo. Aí, Vitor, o que, que aconteceu? Naquela época nós também sofremos muito. O leilão 100% analógico. E aí a Caixa, o que, que ela fazia? No estado de São Paulo, a contratação do leiloeiro ela era estadual, ela não era a nível nacional como eles estão fazendo agora. Aí nós tínhamos 3 giliers dentro da Caixa. A Gilier, o que, que era? Era uma superintendência regional da Caixa que cuidava dos imóveis daquela região. é como se fosse às vezes da Seven hoje. Você vem, né? Isso. Mais ou menos a mais mesma ou ideia. menos isso. E aí nós tínhamos naquela época a Gilier Bauru, a Gilier Campinas e a Gilier São Paulo. A maior Gilier em território era a Bauru. Depois era a Campinas e depois era a São Paulo, que abrangia capital e Grande São Paulo. Uhum. E naquele primeiro momento eu me tornei o leiloeiro dessas 3 Giliers. Eu fechei o estado todo. Falei, e agora? O que, que nós vamos fazer? Aí eu me reuni com aquela equipe que nós tínhamos contratado e aí nós determinamos a nossa estratégia de trabalho. O leilão naquela época ele era totalmente presencial, somente presencial. Então só comprava quem ia no auditório que a Caixa estabelecia para fazer a compra. Uhum. Então, Bauru, nós fazíamos o leilão às vezes em alguns grandes hotéis na cidade de Bauru ou fazíamos o leilão dentro de uma agência da Caixa quando ela disponibilizava de auditório. Aí eram as agências centrais. Campinas, igual, nós fazíamos dentro de uma agência central ou dentro de alguns hotéis que a Caixa determinava. São Paulo não tinha espaço. Eu cheguei a fazer leilão da Caixa Econômica Federal no Maxud Plaza, eu cheguei a fazer leilão da Caixa Econômica Federal no Hotel Renascense e eu cheguei a fazer leilão da Caixa Econômica Federal no Clube Homes, na Avenida Paulista. Então esses eram os pontos específicos e estratégicos para se fazer leilão aqui em São Paulo. Então Campinas, Bauru e São Paulo. E aí o que, que acontecia? Esses leilões eles eram marcados 2 ou 3 vezes por mês, porque você tinha que fazer o primeiro leilão é valor da garantia, né? O valor da avaliação do imóvel. E o segundo leilão é o valor da dívida. Então você fazia um leilão, por exemplo, no dia 1º do mês e o outro leilão no dia 15 do mês para cumprir o rito da lei 9.514. 9.514. E aí nós começamos a nossa história no leilão de imóveis. Não, mas vocês começaram assim. Primeiro, quero te parabenizar, porque é uma história de empreendedorismo fantástica. Porque você começou do nada, não sei qual que é a estrutura por trás, mas assim, do nada, você ficou 2 anos esperando para se tornar leiloeiro, vendeu uns carros pra galera entender assim que ninguém queria naquele início, né? Dificuldade, por isso se tornou leiloeiro. Aí, do nada, adoro esses do nadas, do nada fez um leilão lá da polícia, aí do nada na Caixa Econômica. Não tem esse do nada, é uma veia empreendedora fantástica, cara. É uma que é veia isso? empreendedora e eu costumo dizer que é Deus traçando a nossa história, Vitor. Eu sou um cara cristão, eu acredito 1001% na mão de Deus, na vida de cada um de nós. Certamente. Deus é extraordinário. Então foi Deus que foi trilhando esse caminho e que permitiu a gente chegar onde nós chegamos hoje. Foi extraordinário. É muito bom saber. A gente tem contato, a gente tem os WhatsApps assim, mas no detalhe esse tipo de história é muito importante porque nessa época o empreendedorismo no Brasil hoje ainda não é fácil. Não. Eu acho que ele tá mais fácil por vários elementos, tá? Mas naquela época, sobretudo, fazer o que você fez é histórico. Sim, foi uma coisa desbravador. É uma coisa fantástica. Foi desbravador. Um dos primeiros a fazer caixa, né? Tá naqueles. Você falou que foram 5, né? 5 leiloeiros. Isso não existe. Sabe, galera, vocês que estão aqui, que falam assim, não, vou arrematar a Caixa Econômica Federal. Sabe o que esse homem tá falando aqui? Vocês têm noção do que é isso? Dele ter sido um dos primeiros a fazer leilão caixa? Desde os anos 2000, a gente tá aqui em 2023, tem 23 anos. Vocês têm noção do que é isso? Vocês estão começando no leilão agora, conhecem esse tema há pouco tempo. Caixa Econômica Federal. Esse homem aqui
anos 2000. Primeiro leilão da lei de alienação fiduciária. Nós cara- fizemos. Se você não parar pra ouvir, olha a quantidade de know-how. Cara, é absurdo uma coisa dessa. Então, prestigiem as pessoas e se conectem com as pessoas que têm conhecimento desse mercado. Cara, Sato, isso é impressionante. Dá um detalhe assim. Esse primeiro da Caixa, ele foi físico, dava esses problemas, enfim, não é como é hoje. Foi fácil de vender esses da Caixa? Foi dificílimo, Vitor. É esse ponto que eu queria chegar com você. As pessoas pensam que o leilão hoje é maravilhoso. Graças a Deus nós conseguimos atingir um nível de excelência, o mercado como um todo, e conseguiu se digitalizar e trazer essas grandes oportunidades para todos aí que são apaixonados por leilões. Mas no passado era muito difícil. Era muito difícil. Aí o que acontece? Eu lembro até hoje, o meu primeiro leilão da Caixa foi na cidade de Campinas. E aí a Caixa me mandou uma lista com mais de 100 imóveis. Aí o que aconteceu? Esses mais de 100 imóveis, a Caixa ela não tinha foto desses imóveis. E aí no meu site, o meu site na época, eu já disponibilizava a foto dos imóveis para quem comprava no meu leilão. Aí o que eu tinha que fazer, Vitor? Eu falei, naquela época, eu sempre empreendedor tal, e sempre um pouquinho à frente, falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir o escritório em 3 equipes. Nós vamos regionalizar esses 100 imóveis em três blocos. Então, uma equipe vai fazer um bloco, outra equipe faz outro bloco e outra equipe faz outro bloco. Beleza. Aí eu tive que investir naquela época numa máquina fotográfica. Era caro pra caramba, cara. Eu não tinha grana para comprar a máquina fotográfica. Tive que pegar emprestado a grana com um amigo meu. O outro tinha uma câmera e peguei uma outra câmera emprestada do meu pai. E aí fomos pra rua para tirar rua. as fotos? Não, eu lembro. A primeira máquina fotográfica que eu tive, eu comprei usada no Mercado Livre. Chamava Mavica. Era uma máquina, não sei, você não vai conheço. lembrar disso. Era uma máquina que funcionava com disquete, cara. Não Você conheço. tinha que colocar o disquete na máquina para depois você sair para tirar as fotos. Você chegava no escritório e descarregava as fotos para poder utilizar no seu leilão. E aí nós Nossa. dividimos em 3 equipes. E aí a primeira Mavic eu comprei, uma eu peguei emprestada e a outra eu peguei também emprestada. Saímos, tiramos as fotos. Um trabalho infernal. 100 imóveis, né? 100 imóveis. Aí cada um tirou foto de 33 e as fotos a gente procurava tirar sempre aos finais de semana. A gente saía no sábado de manhã e aí ia viajando, tirava foto no sábado, dormia numa cidade Não, X. o ponto de logística, então, para você dividir essas 3 equipes para fazer esse organograma da viagem, o que fazer, onde parar, o que tem que fazer. Cara, foi Era um muito trabalhão difícil. gigante. Foi um trabalhão. Então, para você ver onde nós estamos hoje. Hoje nós temos o Google te traz a foto do imóvel. Naquela época era na unha, era no braço. Você tinha que ir para cima mesmo para ter a informação. Então, como eram os primeiros leilões, eu queria mostrar trabalho para o mercado e vender o produto. Porque o leiloeiro, ele só ganha na operação se ele vende. Se ele Até não lá, vende, tá no risco. Se ele não vende, ele tá no risco. É tirando grana do bolso, é investimento puro. Então, começamos a tirar foto. Tirava foto, voltava para o escritório, descarregava na segunda-feira as fotos, tratava as fotos, subia para o site e aí fazia panfleto, fazia folder e distribuía nas agências da Caixa por exemplo, tinha imóvel de Bauru. Bauru tinha 20 agências da Caixa. Eu mandava uma pessoa para Bauru, distribuía o panfleto em 20 agências da Nossa. Caixa. Era um trabalho totalmente analógico. Totalmente analógico. Aí fizemos isso no primeiro leilão para fechar o primeiro ciclo. Fomos fazer o leilão, chegamos na cidade de Campinas. Quantas pessoas tinha na sala para comprar o imóvel? Chuta. Umas 20, 30? 6 pessoas. Para fazer quanto? Para vender 100 imóveis. 6 pessoas para vender 100 imóveis. E no nosso podcast aqui, nós ainda vamos chegar nesse ponto, porque ainda hoje o leilão é um mar a ser explorado. De 100 imóveis que são disponibilizados para leilão, somente 20 são arrematados. Tá ficando muita grana na mesa, Vitor. O pessoal hoje tá perguntando para mim, Sato, por que o pessoal não tá comprando? Porque o pessoal tá com medo. O povo tem medo de comprar no leilão, cara. E o leilão é a compra mais segura que tem. Você tá falando assim, então há muito espaço para crescimento do jeito que o mercado está ainda. Demais. Naquela época de 100 eu tinha 6. Hoje de 100 você tem 20.
Cresceu quanto? 30% Cresceu em 20 pouco. anos? Cresceu Pouquíssimo. Cresceu pouco. A concorrência hoje, acho que ela tá muito focada em alguns pontos muito específicos, né? Mas tem um mar que a galera não tá observando. Não tá É a minha observando. sensação. Tô Isso. correto? É exatamente isso. Exatamente isso. Então, hoje o mercado ele deve muito a você, muito a outros parceiros que estão trazendo informação séria, informação consciente e informação coerente. Tem algumas pessoas no mercado hoje que estão trabalhando e optando por amedrontar o possível investidor de leilão. Meu amigo, se você tem interesse em comprar imóvel em leilão, não tenha medo. Compre o curso, como por exemplo, o Vitor está no módulo 7 hoje do Eli. Compre o Eli, que lá ele vai te educar a comprar o imóvel com consciência, coerência, imparcialidade, principalmente, tá? E com coragem. Tem algumas pessoas hoje na internet ainda hoje, no ano de 2023, vendendo medo para a pessoa comprar em leilão. A compra em leilão, meu querido, ela é a compra mais segura do mercado. Se tiver qualquer divergência na sua arrematação, o seu dinheiro vai ser devolvido. É assim que funciona o leilão. O leilão é coisa séria. O leilão é coisa imparcial. O leilão é o melhor investimento do mundo. As maiores fortunas do mundo estão pautadas no mercado imobiliário. O Joseph Safra, um banqueiro brasileiro, comprou há alguns anos atrás o edifício Gherkin, em Londres. Foi em leilão, não foi? Foi em leilão. Ele pagou na época, se eu não me engano, eu não me lembro números, mas era coisa de 250 milhões de libras. O prédio vale mais de 1 bilhão de libras. Esses números são fictícios, tá? Mas é só para as pessoas A proporção, terem né? a proporção. É uma alavancagem patrimonial estratosférica. Então tomem cuidado também com quem você segue na internet, com quem é o seu possível mentor. Tem pessoas que estão colocando medo nas pessoas para comprar em leilão. O leilão não precisa de medo. O leilão é um investimento de coragem, um investimento certo. Não é um investimento que você vai comprar uma criptomoeda hoje por 10 e amanhã ela vai estar valendo 0,5. O leilão, muito pelo contrário. Você vai comprar um imóvel em leilão pagando 50, ele vai valer miseravelmente na frente para você vender rápido 80 mil reais. Cara, eu fico até nervoso falando disso. Me desculpa. Desculpa. Eu fico até nervoso. Cara, mas assim, deixa na central. Eu acho que o mercado hoje, eu tenho algumas percepções, claro, você tem um histórico muito mais refinado, porque você vive isso há 23 anos. Eu tenho 28. Eu comecei fazendo leilão, você tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Só que nesse período você me contou algo que eu fiquei muito feliz e eu fiquei emocionado. Porque o meu pai me acompanhou no início da minha história como leiloeiro. Isso de verdade eu fico emocionado mesmo. Eu acho lindo essa história familiar. O seu pai, ele já era comprador. Já. Ele já comprava com outros leiloeiros. Então isso me deixou muito feliz. Você já tem a educação do leilão dentro da tua casa, da tua família. O meu pai, ele não tinha o estigma de comprar de leilão. Mas graças a Deus eu tive o meu tio, que era irmão dele, ainda está vivo, graças a Deus. E eu aprendi o leilão dentro da minha casa, dentro da minha família. E a família nesse movimento empreendedor é uma coisa que faz muita diferença, né? Empreender com a família não te apoiando é uma coisa e com ela te apoiando parece que é outro universo, né? Pelo menos eu tenho essa percepção e quando eu virei dentro de casa, falei assim, eu quero profissionalizar isso que você já faz, foi basicamente assim, toma, deu um empurrão. Então, pra mim, foi uma coisa incrível. Demorei, pastamos, a gente tinha dificuldade financeira, mas pelo fato de ter dentro de casa essa visão que você também teve, embora sobre óticas diferentes, empreendedora, de falar assim, cara, primeiro eu boto o pé, depois eu vejo se tem chão. Muda a história, porque no momento em que você bota o pé e lá tem chão, que você tem fé no seu trabalho, no seu esforço, Deus está te guiando e você está trabalhando, você tem o resultado. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Você tem o resultado. O sucesso é certo. E é assim na arrematação. Então a pessoa que hoje tem uma insegurança em arrematar, não fique com medo. Procure profissionais como o Vitor, se relacionem com o escritório dos leiloeiros. Hoje a maioria dos leiloeiros tem estrutura para te receber, para te instruir, para te dar até um amparo jurídico para você comprar o imóvel. Então se educa com o Vitor e vai comprar em paz.
compra o seu imóvel em paz. Você vai fazer o maior investimento da sua vida. E é por isso também, Vitor, eu vou fazer a primeira inserção aqui, se você me permitir, Por favor. que nós, o Vitor, toca aqui, o Vitor vai estar junto de nós nos dias 2 e 3 de dezembro, agora, do ano de 2023. Nós estamos lançando, junto do Gustavo Amaral, o Invest Mob Expert. Vai ser o maior evento do mercado imobiliário através de leilão no Brasil. Lá nós conseguimos reunir mais de 20 pessoas que realmente são experts no mercado de leilões para falar sobre esse investimento nessa área imobiliária extremamente extraordinária. Então você que tem o interesse em ingressar nesse mercado imobiliário através de leilão, quiser ir lá tirar uma foto com o Vitor, que hoje o cara é a celebridade da internet. Ele é a celebridade do Instagram e do YouTube. Vai lá tirar uma foto com o Vitor. Vai conhecer o Vitor. Vai ter oportunidade de tomar um café com o Vitor. Então esteja nesse evento, dias 2 e 3 de dezembro, em Alphaville, Invest Imob Expert. E corre, os ingressos já estão se esgotando. No primeiro evento, os ingressos se esgotaram com 15 dias. Nesse evento, nós fomos para um lugar maior, né, Vitor? Nós tivemos o primeiro, a gente tinha 500 lugares, esgotou em 15 dias. Nesse, nós temos 1.500 lugares, mas não deixe a compra do seu ingresso para os últimos dias. Nós vamos trazer novidades extraordinárias. Eu acabei de almoçar com o Vitor. Nós discutimos projetos extraordinários que nós vamos levar só para quem estiver lá no Investmob, não é isso, Vitor? Eu acho que um dos elementos mais importantes para quem está pensando em entrar nesse mercado não é só se educar, não é só ter bom relacionamento com os leiloeiros, mas é ter a cancha, pegar experiência de quem já está nesse mercado. Vocês acham... Vocês sabem o valor de ter uma pessoa como o Sato aqui na minha frente comentando esse tipo de situação? Comentando esse tipo de circunstância? Pensa dentro de um evento focado em leilão, com as maiores autoridades do país no mercado de leilão de imóveis. Cara, se você não subir sua frequência, não subir o seu nível por conta dessa ambiência, desse networking, e não é só um cafezinho, não. Galera, a gente vai estar lá o dia... Eu não tô ganhando nada para isso, tá? Olha só, é o dia inteiro. Esse tipo de evento muda o jogo da vida do investidor que está querendo começar, ou aquele que acha que sabe tudo, mas não sabe de nada. Tem que frequentar o mesmo ambiente que essas feras. Eu me coloquei agora dentro das feras porque o Sato aqui humildemente falou de mim, então vou sem vestir aqui a camisa. Cara, tem que estar no meio das pessoas, você tem que estar frequentando ambientes que os leiloeiros estão, você tem que estar no mesmo ambiente que o Sato. Olha essa bagagem. Como é que você vai falar, não vou? Quem hoje é um investidor sério do mercado de leilões tem que estar no Investmob Expert. Não tem jeito. Não tem jeito. As maiores autoridades no tema, os maiores representantes do leilão, da leiloaria estarão lá. Não tem como você ficar de fora. Se você quiser, se você me permitir, claro, Sato, enfim... Você está totalmente à vontade, Vitor. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá, Fê? Não deixa depois eu esquecer. Vou deixar um link aqui na descrição para pegar o link do ingresso, né, o link do evento. Você vai lá, vai ver quem participa do evento, quem é que estará, o que vai ter, como é que vai funcionar. São vários tipos de ingresso, eu nem sei exatamente como funciona. Clica ali, dá uma olhada. Eu tenho certeza que esse tipo de evento, se você lá estiver, você vai mudar a sua visão sobre o mercado como um todo. Eu tenho absoluta certeza, absoluta. A ambiência faz a diferença nas nossas vidas, né, Vitor? Faz. Faz a diferença. Vamos pegar um exemplo rápido? Sua família, seu ambiente, olha onde você chegou. Minha família, meu ambiente, olha onde me levou. Sim. E aí, às vezes, esse tipo de contato fora desse núcleo, cara, pode te levar para lugares que você nem imaginava. Então, e você tocou num assunto importantíssimo. Nós tivemos a sorte de termos famílias abençoadas e que nos direcionaram. Infelizmente, nós temos pessoas que não tiveram isso dentro de casa. Uhum. Não teve isso dentro de casa, não tem problema. Hoje, nós estamos com o evento com o coração aberto. Nós vamos acolher todos que realmente querem ter segurança em comprar um imóvel através de leilão. E o momento, o local, tem dia, hora e local marcado agora.
É que nem leilão. O Investmob é que nem um leilão. Para o leilão acontecer, tem que ter dia, hora e local marcado. O Investmob tem dia, hora e local marcado. Vai ser dias 2 e 3 de dezembro de 2023, lá no Espaço Coliseu, em Alphaville. Vai ser um evento extraordinário. Nesse dia, nós vamos fazer o que é a amostra de um leilão. Nós vamos explicar o que é um leilão judicial, o que é um leilão extrajudicial, o que é um leilão por iniciativa particular. Muitas pessoas não sabem o que são esses temas, né, Vitor? Sim, sem dúvida. Para nós são temas do nosso Tranquilo. dia a dia. Mas a gente quer levar isso à luz dessas pessoas. Nós queremos levar muito mais. Nós queremos levar números do mercado de leilões. Hoje também eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Leilões Oficiais. É o único instituto no Brasil que fala de números do mercado de leilões no Brasil. Ah, é? É um mercado que não tem parâmetros, não tem números, e nós conseguimos reunir, através de ferramentas de inteligência artificial, os números do mercado de leilão do ano de 2021 e do ano de 2022, que nós vamos estar divulgando com exclusividade lá nos dias 2 e 3 no Investmob Expert. Dados fazem a diferença. Dados reais do mercado de leilões. De pessoas sérias. Quando eu falo de pessoas sérias, dados extraídos de sites de leiloeiros sérios, de leilões que foram publicados no Diário Oficial. Então, eu posso te dizer que no ano de 2021, por exemplo, foram levados a leilão 172 mil imóveis. E desses 172 mil imóveis, somente 20% foram vendidos. Como é que é? 172 mil imóveis sendo levados a leilão no ano de 2021, e desses 172 mil, somente 20% foram vendidos. Eu quero pegar esse número e vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta muito importante e muito séria. Como é que está a concorrência hoje? Ainda tem margem? Você acha que está muito concorrido ou está sobrando nesse mercado? Seja muito sincero, porque as pessoas falam assim, leilão está ganhando divulgação, está muito concorrido, eu não vou participar. Qual que é a sua ótica dentro, sabendo todos esses dados e elementos e sendo um dos maiores leiloeiros do país, o que você está enxergando? Está muito concorrido ou ainda tem muito espaço para crescimento? Vitor, nós temos um mar a ser navegado extraordinário. Tem muita grana na mesa sendo deixada. Tem muita gente com medo de fazer as compras e está deixando esses imóveis passar. Então, lá nos dias 2 e 3, nós vamos ensinar para quem estiver lá com a gente todas essas estratégias de como garimpar e de como chegar a esse banco de dados que está disponível para qualquer um comprar, para qualquer um dar lance. Nesse momento que nós estamos conversando, nós temos centenas de leilões ocorrendo hoje. E dessas centenas de leilões, somente 20% vai ser arrematado. Eu já presenciei leilão, Vitor. O leilão ele é muito engraçado, ele é muito interessante. Por exemplo, esse microfone ele vai a leilão. Uhum. Ele está indo a leilão agora. Tá nós 4 aqui na sala. Tá. Certo? Uhum. Ninguém vai levantar a mão. Fala, pô, esse microfone é feio, esse microfone foi usado, tal, não sei o quê. Ninguém vai dar lance. Aí, de repente, o Felipe cisma e levanta a mão e fala, eu quero esse microfone. O que vai gerar nos demais seres humanos que estão aqui? É o famoso FOMO. Fica com medo de ficar de fora. Isso. Imediatamente, o que você vai fazer? Fala, pô, eu vou dar lance também. Aí você vai, ele deu 1, você vai mandar 2. Aí nosso amigo ali, qual é o nome dele? É o Fumaça. O Fumaça. Vai pegar, vai mandar 3. Aí eu também, pô, se os caras estão dando lance, aí eu começo a mudar a minha visão daquele microfone. Pô, ele começa ele tem uma presilha ali de fio, ele tá mais bonitinho, tá bem preso. Eu vou mandar 4. Aí o Felipe, pô, aí por questão de ego, no próximo lance, o Felipe vai, eu não vou deixar o Sato levar por 4, eu vou dar 5. Aí ele vai e manda 5. Então o leilão é isso. O leilão ele tem muito dessa lei da oferta e da procura. As pessoas às vezes procuram, elas renegam os itens que não tem lance. Cara, o ouro do leilão tá onde ninguém tá dando lance. Tem que ter lance. Os japoneses têm uma estimativa dentro do Japão de um estudo econômico. Você sabe onde que tá a fortuna do mundo? Não. Isso é um estudo japonês. Não. Eu sou de origem oriental. Sabe onde tá a fortuna do mundo? Tá no lixo. Onde ninguém quer. O lixo é o maior gerador de riqueza do mundo. Se você pegar o lixo e extrair os itens que estão jogados no lixo, você vai fazer verdadeira fortuna. Onde está a riqueza do leilão? A riqueza do leilão onde tá ninguém está olhando. Ninguém está olhando. As pessoas estão olhando para o lugar errado. Outro dia eu fui com o Gustavo numa reunião com o fundo. Eu fiquei abismado da estratégia de investimento do fundo. Falei, esses caras vão quebrar, cara. Sabe o que o cara me falou? Eles só procuram um imóvel na Vila Nova Conceição, no Itaim e no Brooklyn, certo?
Imóvel de 10 milhões, sabe quanto que o fundo tá pagando no leilão? 9. Ele vai ter 1 milhão de rentabilidade. Falei, meu amigo, você tem que olhar para fora da caixinha. Você vai quebrar, você não vai rentabilizar seu fundo. O cara sato, a gente não tinha pensado dessa maneira. Cara, leilão é muito pensar fora da caixa, É né? muito pensar fora da caixa. Você não precisa ficar olhando só para essa garrafa que tem no leilão. Amanhã tem um celular, tem um microfone, tem uma televisão. Tem molecada hoje comprando, molecada que eu falo com respeito, meninos novos, com 18 anos, porque no leilão só pode comprar acima de 18 anos. A gente faz leilão lá do Isatec, que você acompanha também. Lá a gente faz leilão de cadeira gamer, de mouse, de computador, de teclado. Tem meninos que eu tenho visto, aí eu fico feliz demais. Eu quero ir lá e conversar com eles. Eu vou lá e eu vou ter uma aula com eles. Fala, meu, o que vocês estão fazendo com isso que vocês estão comprando? Ah, Sato, essa cadeira aqui que eu comprei no leilão aqui com vocês, eu paguei R$ 300. Eu anuncio ela no Mercado Livre por R$ 1.000. Semana que vem você faz outro leilão, eu venho aqui e compro 3. Olha o que o cara tá fazendo, cara. Empreendedor na veia. Empreendedor na veia. O menino tá olhando pro mercado que ninguém tá de olho. O leilão é a maior gerador de riqueza do mundo. No ano de 2022, as 2 pessoas que ganharam o Prêmio Nobel de Economia foram 2 cientistas norte-americanos que abordaram o tema de leilão. A geração de riqueza através de leilão. Gente, as pessoas só estão olhando para o dia a dia do... O leilão é muito mais do que aparenta ser. 80% da fortuna da riqueza do leilão ainda está disponível para você arrematar. Eu espero você nos dias 2 e 3 de dezembro lá no Investmob. Nossa, um pitch desse depois não tem como ficar de fora, né? Daqui a pouco Fumaça, Cerquiário vão tudo querer ir pra lá. Não tem jeito. Mas, gente, é muito sério o que a gente tá falando aqui. Eu queria muito ouvir esse dado de você. Eu tava muito ansioso para falar sobre esse dado aqui. Você tinha me contado nos bastidores. Porque a gente sofre uma pressão. Eu vou colocar aqui, vou me colocar como um mártir disso. O pessoal fala assim, pô, vocês estão divulgando e falando tanto de leilão aí, vocês estão aumentando a concorrência. Cara, tem um universo aí ainda. E uma coisa que eu sofro muito, eu vou ser muito sincero com você, eu tenho alunos que eles têm tickets altíssimos. Fala, Vitor, disponibilizei 15 milhões de reais para investir, tô aqui aprendendo com você. Eu quero queimar esses 15 milhões. Sabe qual que é o grande erro deles? E a maioria deles não arremata? Sabe qual é o grande erro? Eles estão de olho. Vila Nova, Barra da Tijuca, Leblon, querem no Itaim, Vila Olímpia. Por quê? É onde todo mundo quer. Quem não quer comer, a diferença no leilão é você saber separar um colchão mole de um filé mignon. Todo mundo quer o filé mignon. O colchão mole, por outro lado, não. Mas tenha certeza que ele vai te alimentar, se não da mesma forma, mas com certeza vai encher sua barriga de alimento muito bem. Essa é uma analogia muito simplória, mas, cara, você olhar um pouquinho pro interior, que é uma coisa que a gente fala bastante, olhar um pouquinho, às vezes, pro imóvel de um padrão mais baixo, é aí que tá a fortuna, é aí que ninguém tá olhando. Se você quer só Moema, Vila Nova, não sei o que, esse mercado não é pra você. Você não vai fazer dinheiro, você tem que olhar pros 80%. Perdão. Você tem que olhar pros 80% que ninguém tá olhando. É aí que você vai construir riqueza. Não tem jeito, não é? É exatamente isso, Vitor. Então, a gente tem um tema extraordinário aí para estar discutindo com todos. Seu podcast é extraordinário. Para mim, você hoje é um dos maiores geradores de conteúdo do mercado imobiliário. Saiba que, além de um amigo, você tem um fã. Eu admiro o seu trabalho, da maneira que você conduz, principalmente pelo respeito que você tem pelas pessoas que procuram acessar o seu trabalho. Eu sei que pessoas que te procuram não têm conhecimento nenhum em leilão e você, gentilmente, carinhosamente, acolhe todas essas pessoas e ensina elas literalmente como é comprar, como é arrematar um item através de leilão. Então, eu sou seu fã, eu sou muito fã do seu trabalho. Você não tem nem ideia. Obrigado, Sá. Então, cara, é uma honra ouvir isso de você. Olha o peso dessa afirmação. O cara que fez o primeiro leilão Caixa, um dos maiores leiloeiros do país, falar isso pra mim é de um orgulho que eu fico... Porra, eu tava falando pro Felipe, eu tava nervoso pra caramba pra te entrevistar. Tá louco, meu. Tava nervoso pra caramba. Deixa eu te fazer mais algumas outras perguntas, assim, bem... A gente tá com tempo, tá, né? A gente tem tempo ainda, tá tranquilo. Eu quero te fazer umas outras perguntas. A gente falou agora de concorrência, onde tá o ouro. Eu quero saber, assim... Você já fez arrematações próprias, certo? Já fiz.
Você não pode arrematar nada dentro da Sato, obviamente. Não, porque senão dá conflito de interesse. Dá conflito de interesse. Sim. Você já fez arrematações próprias. Conta um bom negócio pra galera falar assim, ó, eu fiz um baita negócio porque eu observei isso e vocês nunca imaginariam. Conta um negócio assim, pessoal que você fez. Pô, eu arrematei um X porque eu vi uma coisa que ninguém tava vendo e você aí nem imaginaria. Eu vou contar uma arrematação de maneira simplificada. E aí, detalhes dessa arrematação eu vou dar lá no dia do evento. Perfeito. Nos Perfeito. dias 2 e 3. Isso, guarda o de ouro, dezembro. guarda o ouro. Tá? Detalhes dessa arrematação. Eu só vou dar números. Tinha uma área industrial numa determinada cidade aqui em São Paulo que tinha ido várias vezes a leilão. Ela estava com um galpão totalmente depredado. Ele foi saqueado, esse galpão. Então as pessoas olhavam esse imóvel no mercado como um patinho feio. Ninguém queria ele. E aí ele foi 6 vezes a leilão, eu fui acompanhando ele. Ele estava num valor muito mais alto do valor que eu arrematei. Só para vocês terem ideia, o primeiro leilão desse imóvel começou com 8 milhões. E aí ele foi caindo. O banco foi abaixando para 7, para 6, para 4. Aí a hora que abaixou para 3, aí acendeu minha luz amarela, né? A luz de atenção. A luz amarela é a luz de atenção. Aí acendeu minha luz amarela, eu fiquei de olho naquele imóvel. Aí conversei com a minha irmã, a Juliana, que ela é minha grande conselheira nessa parte de investimento. Ela é especialista em verificar a documentação de imóveis que vão a leilão e tal. Aí peguei aquele imóvel e mandei para ela fazer uma análise para mim. Ela falou que tinha uma pequena contaminação no solo e tal, mas que seria algo fácil de ser resolvido. E nós, inclusive, resolvemos. Foi averbado até na matrícula ano passado. Esse imóvel hoje é um imóvel de uso da própria Sato. E aí, para resumir, nós compramos esse imóvel no leilão por 3,5 milhões. Comprei no site de um leiloeiro concorrente, de um banco parceiro. Parcelamos esse imóvel em algumas vezes. Esse imóvel foi pago 3,5 milhões. Recentemente eu mandei fazer uma avaliação desse imóvel. Me avaliaram um imóvel em mais de 30 milhões de reais. 10 vezes. 10 vezes mais. Essa arrematação ela foi feita há 3 anos atrás. Que? Há 3 anos atrás. 3 anos, 3 anos 10 atrás. vezes. 10 vezes. O que Porque- você vai fazer hoje que você vai ter uma rentabilidade dessa? Não existe. Não existe. Não existe. Nada, nada. Mas tem um lugar que existe. Leilão. É o leilão. Tem um lugar que existe. E as pessoas não estão olhando para esses 80% que está ficando na mesa. Patinho feio, solo contaminado, algo que ninguém se interessou. Foi a leilão 6 vezes. Você arrematou com disputa ou sem disputa? Teve uns 3, 4 lances. 3, depois 4 eu até lances. descobri quem estava dando lance comigo. O cara me procurou e Mas assim, você pegou muito barato. peguei muito barato. Você tem um gap de 27 milhões em 3 anos. Isso aí. Cara, isso é impressionante. E você não vai vender. Imagino Não, que é de não, uso não, da não, Sato. é de uso da Sato. Incrível. Existe construção patrimonial maior do que essa, gente? Não existe um negócio desse. sim. Não existe. E fiz várias outras centenas também, que aí eu vou abrir. Não, não Eu vou- conta o ouro só no eu vou momento abrir certo. numa É. aula fechada do Eli, Boa. que eu conversei com você em uma aula fechada, e no Invest Mob Expert. dias 2 e 3 de dezembro. Perfeito. Eu acho. Deixa eu centrar um pouquinho aqui. Eu acho que bagagem é com quem vive, né? Sim. É impressionante, cara. Eu já sentei com algumas pessoas aqui, muitos alunos, muita gente iniciante. É a primeira vez que eu pego alguém assim que, cara, tá no negócio. Desde que leilão. Assim, leilão no Brasil mudou muito. Acho que tem alguns marcos temporais muito importantes. Sem O dúvida. marco temporal mais importante no Brasil na leiloaria é a partir do momento que o Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro se tornou leiloeiro. Porque ele foi o grande precursor da leiloaria no Brasil e todos nós leiloeiros devemos muito ao Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro. Aí depois tivemos o Mauro Zuckerman também, que é hoje ainda uma das maiores referências do mercado imobiliário. E aí todos eles acabaram se tornando nossos amigos, né? Mas são grandes referências como leiloeiros, como pessoa e como profissionais. Experiência, na minha percepção, não vou falar experiência. Know-how técnico sobre as coisas, existe 2 formas de aquisição de know-how. Para quem não sabe o que é know-how, é aprendizado técnico sobre um assunto específico. Ou você paga e paga muito caro, ou você convive com as pessoas que têm esse know-how.
Prestem atenção. Para você saber o que o Sato sabe, imagina quanto que ele não cobraria numa consultoria para explicar um pouquinho do conhecimento dele. Agora eu vou te falar o seguinte, não paguei nada pro Sato aqui, a gente tá conversando, é uma ambiência, é uma amizade, é uma construção, é um networking. Olha o que vocês têm por um preço ridiculamente barato dentro do Invest Mob Expert. Você tem acesso a conteúdo que ninguém tem, porque os maiores estarão lá, tá? E segundo, você anda no mesmo nível, tem chance de fazer amizade, criar relacionamento dessa forma. Não existe melhor know-how do que esse. Convívio. Sim. Ou você paga, ou você se aproxima das pessoas. Sim. Só com o que você disse aqui, desculpa te interromper, só com o que você disse aqui, já mudou minha perspectiva sobre algumas coisas que eu tenho que observar. Nas minhas arrematações próprias, naquilo que eu ensino para os alunos. Eu não olho tanto para esse tipo de área, por exemplo, e eu vou começar a olhar. Isso, cara, isso não tem preço. Imagina eu pego esse insight aqui do Sato e eu faço um negócio, talvez não como ele, porque o cara é fantástico, mas se eu pego esse know-how aqui do Sato e eu faço um negócio que em 3 anos me dê 5 vezes o capital, não precisa ser tudo isso, que o homem é brabo, né? Que isso. Mas se eu faço um negócio desse, não tem como, assim, de verdade, você é muito irresponsável se você tá deixando passar uma oportunidade dessa. Claro, tem gente que não pode, super factível, mas assim, se você tá deixando passar por deixar passar, você tá sendo irresponsável com o seu conhecimento a longo prazo nesse mercado, porque faz diferença você tá com as pessoas que vivem e respiram os leilões 24 horas por dia e não há pouco tempo, tá? Porque há 1 ano, 2 anos é fácil você encontrar alguém. Quero ver uma pessoa nível Sato, tá? É esse o tipo de frequência. Investe em Mob Expert, dia 2 e 3 de dezembro. A gente nem ia fazer tanta propaganda, mas, cara, é que só com um pouquinho que você tá me passando aqui, não tem como não querer dividir isso com o resto das pessoas. E, de novo, eu não ganho comissão pra isso, tá? Tô sendo transparente, eu não ganho nada disso, tá? Tô fazendo de bom grado, porque eu realmente acho que isso vai te impactar. Tem um link aqui que eu vou deixar, depois o Sato manda, enfim, a equipe do Sato manda pra mim, do Gustavo, eu coloco aqui embaixo. Não deixem de ir, não deixem de ir. Eu vou te pedir mais uma coisa. Dá 3 conselhos, olha bem para aquela câmera ali, e dá 3 conselhos para a pessoa que quer entrar nesse mercado hoje. O que você acha que essa pessoa tem que fazer para ter sucesso? Bom, eu vou falar o que eu faria, porque eu gosto de encurtar o caminho. O tempo, para mim, é muito valioso. Tá? Eu gosto de encurtar o caminho, mas dentro de um critério, sendo criterioso. Primeira coisa que eu faria, eu entraria no YouTube, no Instagram, e verificaria você como referência para eu poder seguir, para eu poder ser um mentorado, para eu poder entender e ser educado sobre o mercado de leilões. Esse seria o primeiro passo. Eu, conseguindo essa bagagem, estando educado, que isso não demora mais de 6 meses ou 1 ano para a pessoa se especializar e estudar o mercado de leilões. É um mercado muito amplo, muito complexo, porém com poucos... Se você souber, se você tiver um direcionamento muito bem feito por alguém que está te passando e te educando dessa forma, e aqui eu estou colocando de uma forma neutra, porque você pode fazer o meu, você pode fazer de qualquer outra pessoa, embora eu recomende o meu fortemente, mas claro que eu ia fazer meu jabá, né? Mas você consegue ser direcionado e você ganha tempo. Sim. Eu acho que faz muita diferença. Então eu procuraria essa educação hoje através da internet. Nós temos essa facilidade, nós vivemos um mundo totalmente digital. Depois de fazer isso, eu começaria a pesquisar sites de leiloeiros confiáveis. Ah, perfeito. Como acessar sites de leiloeiros confiáveis? Primeiramente, acesse a Junta Comercial do Estado, que você tem interesse, veja a lista de leiloeiros credenciados. Nessa lista de leiloeiros credenciados, veja quais você se familiariza mais, acesse o site do leiloeiro. Comece a acessar o site do leiloeiro, que vai estar disponível no site da Junta Comercial. Isso daí eu estou falando porque vai evitar com que o possível interessado caia em golpes. Hoje nós temos muitos golpes na parte de leilão, como qualquer outra coisa de produtos digitais. Então a pessoa vai acessar esses sites, vai estabelecer uma região que ele quer trabalhar, estabelece umas 3, 4 cidades, por exemplo, aqui em São Paulo, eu escolheria Sorocaba, Bauru, Campinas, São José dos Campos, essas cidades maiores, eu acho cidades interessantes, e aí depois nós vamos entrar em outros pormenores, mas de saída eu faria isso.
E aí ia escolhendo alguns imóveis nessas cidades, ia fazendo filtros e começaria a fazer análise imobiliária mercadológica desses imóveis. Se voltasse a ter alguma dúvida judicial, entraria em contato com o Vitor de novo. Vitor, como que eu faço nessa questão tal? O Vitor tem bagagem, uma bagagem extraordinária aí para poder conduzir essa questão. E aí sim, após o crivo do Vitor, aí eu ia como um leão para cima e formalizaria a primeira arrematação, Vitor. Eu acho que é... Dessas mais de 150 arrematações que eu fiz, 150? 150 arrematações no decorrer desses 20 anos de estrutura de leilão. Teve anos que eu potencializei mais, teve anos que eu tirei o pé, porque eu fiquei com uma carteira muito grande, aí fui vendendo e tal. Aí a estratégia de cada um. Eu lembro de 3 casos que eu cheguei a quase empatar o valor investido. De 150? De 150. Só 3 casos. Porque tem gente hoje que só conta sucesso. Às vezes tem os insucessos. Mas no caso do leilão, o maior insucesso que você vai ter é, no máximo, o empate do seu capital. Você não vai perder dinheiro. Não é que nem criptomoeda. É o investimento mais confiável do mundo. Então, invista o seu dinheiro em imóvel e invista o seu dinheiro em leilão. Eu acho que faz toda a diferença. De fato, eu não enxergo hoje algo que te dê tanta rentabilidade com tanta segurança. Normalmente o pessoal fala assim, fala de 3 elementos, né? Liquidez, segurança e rentabilidade. Aqui a gente tem, nas duas pontas, muita segurança e muita rentabilidade. Sim. É difícil você encontrar algo que te dê um retorno tão significativo que seja tão seguro quanto isso, cara. Porque, de novo, você não perde dinheiro. Ainda que a sua arrematação, Vitor, esqueci de analisar o XPTO, não sei o quê. Seu dinheiro tá lá travadinho. Você vai recuperar, seja por evicção ou seja por levantamento de depósito judicial. Você recupera seu dinheiro corrigido. Não é só o dinheiro, né? Porque o dinheiro tem valor no tempo corrigido. Então, no pior cenário, você recupera corrigido. Mas isso não quer dizer que você tem que ser responsável, tá? Isso é um ponto importante. Não é porque você não perde dinheiro, claro, eventualmente... Assim, todo dia eu vejo alguém fazendo cagada nos leilões. Esse é um fato. Sim, sim. Cagada. Eu vejo gente fazendo cagada. Não é que você não perde dinheiro. É que você não perde dinheiro se você tiver um mínimo de educação sobre o tema. Correto. Porque todo dia eu vejo gente fazendo cagada. E eu não quero que você faça uma cagada. Então, a título de exemplo, pô, tem coisas que você não pode arrematar. Tipo assim, às vezes um usufruto, que a pessoa tá viva, tal. Tem que ter a diligência mínima para você não fazer bobagem. Sim. Mas, se você estuda um pouco... E assim, eu não tô falando muito, tá? Pode ser até no conteúdo gratuito, você já não perde dinheiro, você no máximo empata. 2% das arrematações dele empataram. Olha isso. Nenhuma deu prejuízo. 2% empataram. Sabe o que é 2% dentro de 150 imóveis? Vocês têm ideia do que é isso? 2%. Empatar, o resto é tudo lucro? Isso não é nem margem de erro, né? Vamos combinar que isso não é nem margem de erro. Sim. Isso não é nem margem de erro. É verdade. Não é parâmetro. E por fim, assim... Passa um recado aqui pra galera, por favor. Joga na câmera dele, pode jogar. Passa um recado aqui pra galera e fala assim, olha, eu, Sato, você pode me encontrar nas redes sociais, você pode me encontrar pra tomar café, você pode... Fala onde as pessoas podem te encontrar e faz um desfecho falando um pouco sobre a Sato. Vitor, primeiramente, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Eu confesso para você que quem estava ansioso para vir aqui era eu. O Felipe, já conversei com ele um período, aí a gente marcou um dia, não deu certo, aí marcamos o outro, mas eu estava super ansioso para participar do seu podcast. Você, para mim, hoje é uma das maiores referências do mercado de leilões do Brasil. Eu avalio o seu trabalho, eu confio no seu trabalho. Obrigado. Tá? Quero te dizer Me sinto isso. muito honrado, de verdade. Quero te dizer isso é de verdade, do meu coração. E quero dizer também que todos os dias eu estou em expediente na Sato Leilões. Quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, nós temos o nosso canal no YouTube da Sato Leilões. Lembrando as pessoas que todos os dias nós temos leilão de imóveis na Sato Leilões e todas as semanas nós temos leilões de veículos na Sato Leilões. Então acompanhe as nossas redes sociais, entra no site da Sato Leilões, cadastra o seu e-mail,
Todas as semanas nós vamos encaminhar e-mail marketing para você com as agendas dos próximos leilões, com as agendas futuras da próxima semana ou no máximo da próxima quinzena. Então você vai ter informação fresca para poder trabalhar com o leilão que você quiser. Então lá nós temos leilão de imóveis, leilão de carro, leilão de eletrônicos também a cada quinzena na Isa Leilões. Então acompanhe as nossas redes sociais e quem estiver passando por São Caetano do Sul, visita a Sato Leilões, vai lá tomar um café comigo que vai ser um prazer te receber. E não esqueça, nos dias 2 e 3 de dezembro, nós nos vemos no Invest Imob Expert. Perfeito. Sato, uma honra ter você aqui. Muito obrigado de coração. Me senti muito honrado, muito prestigiado, porque nas redes sociais, as redes sociais elas são frias, às vezes fica distante. E receber você aqui pra mim não sei o que te dizer, assim, eu comentei pra ele, eu fiquei muito honrado, muito feliz em ter você aqui. Pessoal, eu agradeço a todos que estiveram aqui até esse momento. Foi assim, um podcast muito leve, muito legal, com muitas histórias, muito background. Peço a gentileza, se inscreva no canal, deixe seu curtir, manda um comentário aqui pro Sato, que os comentários eu vou mandar pra ele dar uma olhada depois, pra ele ficar feliz com os elogios. Não se esqueçam, Invest Imob Expert no dia 2 e 3 de dezembro em Alphaville, tem um link aqui embaixo. E quem quiser acompanhar o Sato, @Sato... @Sato Leiloeiro e @Sato Leilões. @Sato Leiloeiro e @Sato Leilões. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Show? Foi isso.